dia a todos, para alguns boa tarde. Eu quero agradecer inicialmente a Qualitatividade pela oportunidade de partilha de conhecimentos para os profissionais de RH espalhados no mundo lusófono. Quero dizer que esse é um tema muito importante para o RH, visto que muitas vezes a área de comunicação interna dentro das empresas está debaixo da subordinação dos RHs. Então, eu quero partilhar exatamente esse tema, né? Como desenvolver a comunicação interna. Eu espero poder contribuir com os profissionais de RH espalhados pelos países de língua portuguesa. Bom, antes de falarmos a respeito da comunicação interna especificamente, então é importante a gente pensar sobre a comunicação de uma forma geral. O que é que quando a gente fala em comunicação, o que é que nós entendemos por comunicação? Sabemos que é um assunto amplo, abrangente, né? Mas de que comunicação nós estamos falando ou estamos a falar quando falamos sobre comunicação? Então é importante falarmos, né, quais são os níveis de análise da comunicação, para que a gente possa compreendê-la em todos os seus contextos, né? Nós temos o nível intrapessoal, que é tudo que tem dentro de nós, o nível interpessoal, que é a comunicação entre as pessoas, o nível organizacional, que é o nosso enfoque aqui, né, onde liga os membros com todo o sistema de comunicação, ambiente interno e externo. Então, quando, por exemplo, se constitui uma empresa, na verdade nós estamos constituindo um sistema de comunicação dessa empresa. E o nível tecnológico, que são os instrumentos que estão utilizados para distribuir as informações. Essa é uma forma de analisarmos a comunicação de um modo geral. Também podemos pensar na comunicação em termos de suas dimensões, como é que ela se apresenta, por exemplo, dentro de uma empresa. Né? A comunicação, ela pode ter uma dimensão humana, ela pode ter uma dimensão estratégica e uma dimensão instrumental. Então, por exemplo, quando um gestor de uma empresa diz, aqui nós temos problemas de comunicação. Tá, de fato, que tipo de comunicação eu estou falando naquele momento a falar? Seria a comunicação humana, não funciona, as relações e a comunicação não fluem entre as pessoas? Ou será que eu estou tratando da comunicação estratégica, quando, por exemplo, eu preparo um plano, um projeto para a empresa, ou vou fazer alguma mudança na empresa, eu já defini estrategicamente como vai ser o processo de comunicação, ela está no nível estratégico, ou eu tenho dificuldade nisso. Ou se eu estou a tratar simplesmente da comunicação instrumental, dos instrumentos que eu utilizo que não estão funcionando. Então, qual é a dimensão da comunicação que eu estou com problemas, por exemplo, né, dentro da minha empresa? Eu tenho que ter essa visão antes de qualquer coisa. Uma outra forma de vermos a comunicação nas empresas é como ela se expressa dentro de uma organização. Então, ela pode ser a comunicação institucional, ou seja, a venda da imagem da organização, seus princípios, seus valores, a venda não só interna como externamente. A parte mercadológica, né, onde é feita muitas vezes pelo marketing para vender seus produtos e seus serviços. E outra forma de expressão é a comunicação interna, que é exatamente o nosso foco aqui. A comunicação vai ser trabalhada muitas vezes por um profissional de relações públicas, que está às vezes dentro de uma área de comunicação corporativa ou até mesmo dentro do marketing, mas muitas vezes essa área de comunicação interna ela está, como eu disse no início, na subordinação dos RHs. E aí com isso eu espero contribuir com os RHs para que possa pensar um pouquinho a respeito desse tema. Bom, mas o que é comunicação interna? É importante a gente dar esse conceito inicial antes de falar sobre como desenvolvê-la, porque muitas vezes se confunde, né, uma confusão entre comunicação interna e outras questões. Então eu quero começar dizendo o que não é, para que a gente possa pensar sobre o que de fato é comunicação interna. Primeiro, comunicação interna não é sinônimo de comunicação administrativa, não é? Muitas vezes as pessoas, quando pensam em comunicação interna, pensam nos instrumentos, nas ferramentas que existem dentro da empresa, as comunicações administrativas, por exemplo, as antigas CIs, né, circulares internas e outras ferramentas mais. Então, eu quero dizer que comunicação interna, primeiro, comunicação não é ferramenta, comunicação é processo, e a ferramenta sim contribui para que esse processo seja efetivado. Então, não é sinônimo de comunicação administrativa, ela não se resume a isso. Também comunicação interna não é sinônimo de endomarketing, né?
ela na verdade é muito mais do que um programa específico de endomarketing. Às vezes as pessoas confundem quando falam que nós temos comunicação interna, mas existem alguns programas de endomarketing, mas não se trabalha efetivamente a comunicação interna. É bom deixar claro que o que é endomarketing, né? Endomarketing é toda ação e qualquer ação de marketing voltada para a aliança e o comprometimento do público interno, no intuito de melhor atender os clientes existentes e alcançar os objetivos das empresas. O endomarketing é importante, sim, porque eu vou fazer com que a minha comunicação interna seja mais atrativa. Em vez de eu mandar um e-mail através de um meio frio, né, de algo que não atrai o colaborador e não comprometa, eu vou utilizar da comunicação visual, de uma campanha específica, para que ele possa, de fato, não só compreender, mas se envolver, se sentir atraído por aquilo que está sendo comunicado. Então, o endomarketing é importante, mas não resume, não se limita, a comunicação interna não se limita ao endomarketing. Bom, mas então o que é comunicação interna? Então nós colocamos aqui um conceito simples, né, que diz que são as interações que existem na empresa, os processos de trocas, os relacionamentos. É importante saber que comunicação é relação, na sua própria origem, né, comunicare, né, significa comunhão. Então, são esses relacionamentos que existem dentro da empresa e também nós chamamos de endocomunicação, ou seja, a comunicação para dentro. E ela é responsável por fazer circular as informações que existem na empresa, quer seja de forma vertical, ou seja, da direção para os níveis subordinados, ou horizontal entre os empregados, do mesmo nível de subordinação. Então, é importante, quando a gente fala em comunicação interna, perceber qual é o fluxo da comunicação, da informação que existe dentro da empresa. Então, nós temos dentro desses fluxos, o fluxo descendente, de cima para baixo, que é o mais comum nas empresas, em que o CEO comunica para o diretor para o gerente, e assim pelos níveis, até chegar lá embaixo, e muitas vezes, no nível hierárquico mais baixo, muitas vezes vem completamente diferente, a gente já sabe sobre isso. O ascendente, que é de baixo para cima, né? O lateral, que é entre os pares, entre os mesmos níveis, né, de subordinação ou não. Diagonal, que são as diferentes áreas. Nós temos aqui muitos problemas de comunicação entre departamentos. Às vezes um departamento não se comunica com o outro, o fluxo não acontece, né? Às vezes parecem empresas dentro da mesma empresa. Então esse fluxo muitas vezes é também muito difícil dentro da empresa. E aqui o fluxo, né, de forma esférica em rede, que eu acho que é o sonho de consumo de toda e qualquer organização, ter esse fluxo ocorrendo dentro da sua empresa. Então esses são os fluxos existentes na empresa e nós sabemos, como disse há pouco, né, a comunicação descendente, que é de cima para baixo, é o que nós vemos que acontece mais na empresa, mas que traz muitos problemas de envolvimento e de participação dos colaboradores. As pesquisas normalmente apontam que 90% dos funcionários indicam que os problemas de ruídos nascem exatamente dessa comunicação descendente e apenas 10% estaria na comunicação ascendente, o que gera assim uma comunicação interpessoal lateral, criando grupos informais que muitas vezes ficam fora do controle da empresa. E aí as empresas começam a criar ferramentas para tentar minimizar isso ou fazer com que haja essa comunicação ascendente, mas por vezes você tem aí caixas de sugestões, políticas de portas abertas sendo implementadas nas empresas, mas que hoje em dia não são vistas mais como democráticas e confiáveis por parte dos subordinados. As caixas de sugestões, por exemplo, se utiliza para mandar recado para um ou para outro, né? Mas não tem o seu objetivo alcançado através dela, porque eles não são mais confiáveis. Então nós precisamos repensar e pensar também em modelos, em instrumentos, em ações que promovam essa comunicação ascendente dentro da nossa empresa. Um outro aspecto importante, além do fluxo, né, na empresa, que devemos estar analisando dentro das nossas organizações, é qual é a natureza da comunicação. Se ela tem uma rede mais formal ou informal. Se ela tem uma comunicação muito formalizada e despreza a informalidade, ou se a rede é mais informalizada e há um desprezo na formalidade, né? A formalizada
né, é tudo que é escrito, definido, né, como os jornais internos, os vídeos, os manuais, como o manual de integração e outros mais. E a informal, como a gente já conhece, né, são os boatos, a comunicação espontânea, aquela comunicação que é responsável pelos líderes de opiniões, pelas comissões que são feitas dentro da empresa. E essa é livre, né, ela é subjetiva, é imprecisa, é obscura, é prolixa, mas que deve ser trabalhada tanto quanto a rede formal. O que ocorre muitas vezes na empresa é que se pensa e se trabalha nas formalidades da comunicação, né? Mas se esquece essa informalidade. O inverso também acontece, né? Eu, por exemplo, trabalhei para uma empresa que eles diziam que, um gestor dizia que lá a rede era muito informal, né? Eles nos corredores diziam que foi o presidente que mandou fazer aquilo, porque assim efetivamente se fazia, mas que muitas vezes era necessário formalizar esse pedido do presidente, né? Porque não poderia ser o presidente mandando por meio dos corredores. Então havia essa questão da informalidade e não se formalizava coisas que eram muito importantes para formalizar. E por outro lado, como a gente já disse, às vezes se burocratiza demais, se formaliza demais e esquece dessa rede informal, que também é fundamental ser trabalhada nas empresas. Bom, além do fluxo que nós vimos, né, que existe na empresa e que devem ser avaliados, nós temos a natureza e também o modo de comunicar. Qual é o modo de comunicar na minha empresa? Ele é mais oral, escrito, audiovisual, tecnológico? O que é que eu dou mais importância? O que é que eu tenho, o que é mais presente na minha empresa, não é? Porque especialmente nós vemos hoje, né, com tanta tecnologia, nós agora estamos aqui a conversar a partir dela, é muito importante, sim, mas tem que ter muito cuidado, né? Tem um autor que diz assim, que cada vez mais nos comunicamos com pessoas que estão distantes de nós e cada vez menos com pessoas que estão próximas de nós. Então é importante a gente pensar se eu estou substituindo a comunicação humana pela instrumental, né? Porque a comunicação presencial ela é fundamental, né? Ela precisa existir nas empresas. Tem um outro autor que diz assim que a comunicação ela é essencialmente humana e extremamente humanizadora. Então eu não posso esquecer esse aspecto presencial. Existe, por exemplo, uma pesquisa da ABERJ, né, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, que mostra que a preferência dos empregados em relação a esses meios que nós colocamos aí é exatamente o face-to-face, o olho no olho, quando ele se sente pertencente, né, e ele se sente ouvido quando acontece isso. Então temos que ter esse cuidado, né, de como é que nós estamos comunicando, qual é o modo, né, de comunicar. E aí eu coloco aqui qual seria o meio mais eficiente, né, dentro da nossa empresa. Logicamente que é aquele que se adapta melhor ao perfil do meu público-alvo e ao objetivo da comunicação. Será que eu quero apenas informar? Se apenas informar, eu posso, né, por exemplo, utilizar um meio escrito, tecnológico, ou o meu objetivo é, eu quero comprometer as pessoas, eu não vou comprometer com um e-mail. Eu vou ter que, de fato, buscar esses espaços, essas ações de comunicação presencial para que eu possa comprometer as pessoas que estão dentro da minha empresa. Bom, então, como nós vimos, existem alguns aspectos que são importantes para analisar uma comunicação interna, dentre eles o fluxo de informação, se ele é descendente, ascendente, horizontal ou transversal. Qual é a natureza mais presente da comunicação na sua empresa, se é mais formal ou informal. Qual é o modo de comunicar, se ele é mais oral, escrito, audiovisual ou tecnológico. E qual é a missão-chave da comunicação? Será que é agregar, orientar, desenvolver pessoas? Será que a missão ela tem mais um enfoque humano, mais um enfoque instrumental, de apenas informar sobre metas? Qual é a missão base, chave da comunicação na sua empresa? Pensando nesses aspectos, nós criamos um jogo. O jogo ele chama-se... deixa eu só tirar o som para não atrapalhar a nossa conversa. Pronto, aqui foi uma aplicação que nós fizemos desse jogo numa empresa, não é? E aí a ideia do jogo é exatamente essa, fazer um pré-diagnóstico da comunicação nas organizações. E nós trabalhamos exatamente esses
4 níveis, né, para analisarmos, né? Cada naipe, eu tenho um jogo aqui, cada naipe ele equivale, por exemplo, o naipe de paus equivale ao fluxo, e nós temos informações que vão nos mostrar se de fato o fluxo tem sido mais ascendente, descendente, e assim por diante. Nós trabalhamos essas 4 dimensões: o fluxo, a natureza, o modo e a missão da comunicação, com o objetivo de depois criar um plano de ação para que possa minimizar os problemas existentes, né, e contribuir para melhorar a comunicação interna, né, na sua empresa. Então esse jogo ele tem como objetivo fazer esse pré-diagnóstico, né, da comunicação interna, avaliando essas dimensões, né, e é muito interessante porque num jogo as pessoas se colocam, participam, podem avaliar como é que está sendo a comunicação do seu gestor e como é que está sendo em relação aos seus colaboradores, né? E aí é importante porque a gente sabe que toda e qualquer empresa tem problemas de comunicação, só que nós precisamos ver o que é que precisa ser minimizado desses problemas, e aí esse jogo nos possibilita também verificar isso. Bom, se quiserem, vamos jogar conosco, né? Colocar as cartas na mesa e ver como é que está a comunicação na sua empresa. Por fim, já caminhando para o final, por que nós devemos trabalhar a comunicação? Então, nós colocamos alguns pontos aqui que eu creio que é importante avaliarmos, e aí você também que já tenha ou sua comunicação interna já estruturada ou a estruturada também possa avaliar juntamente comigo. Primeiro, para que do P ao P a linguagem seja a mesma, ou seja, eu tenho que ter a linguagem do presidente ao porteiro, única, né? Para que haja essa unicidade na linguagem. Se fale a mesma linguagem dentro da organização. Não pode haver uma linguagem cá e outra cá, né? Então eu tenho que pensar em trabalhar a comunicação interna com esse propósito. O outro aspecto importante também para analisarmos por que trabalhar a comunicação interna é porque é importante para disseminar os valores e os objetivos da empresa, levá-los a assumir esse compromisso, né, com os valores da empresa. Muitas vezes nós vemos, né, a missão, a visão, os valores sendo colocados aí, né, nos quadros, nas empresas, mas de fato aquilo nem é conhecido pelo colaborador de verdade e nem é internalizado. Ele apenas sabe que tem um quadro, que a missão é essa, mas ele não tem o conhecimento, né, daquilo de forma prática, né, e aplicável ao seu dia a dia. Então a comunicação interna pode contribuir com isso também, fazer com que isso seja compreendido pelo seu colaborador. É bom lembrar que comunicar não é apenas informar, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, mas eu já informei aos colaboradores sobre a missão, a visão, os valores da empresa. Comunicar é muito mais do que informar, né? Oportunizar, como diz o autor, essas relações. A comunicação, como eu disse no início, ela tem a ver com comunhão, não é? E quando não há compreensão daquilo que está sendo comunicado, não há comunicação. Então é importante que os colaboradores conheçam, né, a missão, a visão, os valores, os objetivos da empresa e compreendam a respeito disso. E assim eles podem de fato estar dentro desse contexto, dessa missão, dessa visão e desses valores. Então é importante a comunicação interna para disseminar isso também. O outro aspecto que é fundamental em relação à comunicação interna, né, porque trabalhá-la, é para valorizar as pessoas, né, para fazer com que haja essa participação efetiva dos colaboradores, haja essa coesão interna, né, e especialmente haja a circulação adequada das informações. O que é que nós vemos muitas vezes? Muitas vezes o que ocorre é que o colaborador ele recebe a informação não do seu gestor, ele fica sabendo das coisas através da televisão, do vizinho, do jornal, mas não da sua própria empresa. Então eu preciso ter esse cuidado, né, de informar primeiro internamente para depois lançar para o mercado aquela informação. Assim eu vou estar valorizando o meu colaborador, fazendo com que essa informação comece a partir de casa, né? Que eles possam inclusive serem os principais divulgadores dessas ações ou dessas mudanças que vão ocorrer na empresa. Então, outro aspecto que ajuda, né, para que a gente possa trabalhar a comunicação interna, faz com que haja esse envolvimento e esse comprometimento das pessoas, dos nossos colaboradores. Então, eles
Quando eu trabalho a comunicação interna, eu faço com que eles sejam parte do modelo de gestão da empresa, né? Os nossos colaboradores possam receber a partilha dessas estratégias, dos projetos que ocorrem na empresa. Isso é importante dizer, porque o que é que nós percebemos muitas vezes nas empresas? Que a estratégia é feita, né, no nível da alta direção, são estratégias muito boas, os projetos são maravilhosos, mas na hora da operação isso não ocorre, né? Há problemas na operação em relação aos colaboradores. Mas por que será que isso acontece, né? E o David Norton é um autor que fala exatamente isso que eu coloco aí para vocês, que apenas 5% da força de trabalho conhecem a estratégia da organização. É muito pouco. Como eu disse há pouco, se eu não compreendo, muito menos conheço, né? Como que eu vou operacionalizar algo que eu não conheço, algo que eu não compreendo, algo que eu não entendo, né? Qual a minha participação nisso? Então, o David Norton mostra esse percentual que é baixíssimo, né, dentro de uma empresa. Também o Kaplan, né, que foi o fundador do Balance Scorecard, o BSC, ele afirmou que 60% a 80% das empresas não conseguem atingir a meta estipulada pela estratégia. Ou seja, 9 de cada 10 empresas fracassam na execução da estratégia. Por que será isso? Por que eles fracassam? É um índice muito alto, né, de fracasso. Ele ainda diz assim, os líderes precisam começar explicando o que significa estratégia para suas equipes. Porque quando um funcionário não entende o que significa, olha aí a questão da compreensão, da comunicação como algo de compreensão, ele não consegue executar se ele não entende. Precisam dedicar mais tempo então para discuti-la, prever orçamentos, para este fim e acima de tudo receber incentivos que estejam atrelados a bons resultados. Bom, nesse ponto eu queria trazer um exemplo prático de uma empresa, né, que ganhou inclusive prêmios em relação à questão da comunicação dentro dela, porque ela fez um trabalho muito interessante. Na verdade, eles fizeram o planejamento estratégico, né, baseado no BSC, e para quem conhece sabe que aqueles mapas são difíceis de interpretação, de entendimento, especialmente do nível hierárquico mais baixo. E aí o que eles pensaram? Na questão da linguagem, né? Qual a linguagem que nós vamos utilizar para que as pessoas possam entender o BSC na prática, né? E as pessoas dos níveis hierárquicos mais baixos, né? Desde os serviços gerais da empresa até o nível mais alto, qual seria a linguagem que eu poderia utilizar? E aí se pensou em usar a linguagem do desporto, né? Ou no Brasil nós chamamos do esporte, né? Então, criaram uma campanha, algo muito interessante, onde foi trabalhada a comunicação interna com os desportistas. Cada dimensão daquela era um desportista específico que ia explicar a respeito dessa dimensão e orientar os colaboradores. Eles tinham seus equipamentos, seus computadores com a parte visual muito bem planejada, e lá descrevia, né, cada dimensão dessa. A própria empresa foi decorada com esses desportistas, explicando com uma linguagem muito simples, muito acessível às pessoas. Eles criaram, e eu trouxe aqui só para que vocês pudessem ver, um catálogozinho onde dizia: vai começar o jogo e o time inteiro tem que estar pronto para seguir a mesma estratégia. Então eles não falaram, agora é o BSC, vai ser implementado, não. Então eles colocaram, chegou o placar integrado, e queria que as pessoas fizessem parte desse placar. Aqui são as dimensões, os desportistas. Então eles trabalharam muito bem na linguagem, né, que pudesse haver essa compreensão dos colaboradores em relação ao BSC. E mais ainda, eles lançaram um desafio para a confraternização ser também com o tema do BSC. E eu achei espetacular. Eles criaram, por exemplo, lá na festa de confraternização, colocaram aquelas camas elásticas, onde os colaboradores pulavam na cama e alcançavam a missão da empresa. Então eles estavam lá, estava descrita no muro, e eles lá tinham que tocar na missão da empresa. E aí isso foi começando a ser memorizado e internalizado. Também tinha, dentro da confraternização, uma distribuição, por exemplo, de um monóculo, né, que é
que era distribuído no passado nos círculos com as fotos das pessoas, esse monóculo eles colocaram lá no fundo a visão da empresa, para que eles pudessem estar também ali vendo constantemente qual é a visão da empresa. E também distribuíram como brinde um copo de vidro, onde tinha nesse copo descrito os valores da empresa. E aí foi muito interessante porque eles utilizavam esse copo no dia a dia e à medida que bebiam a água diariamente, estavam lá a ver quais os valores da empresa para que pudesse partilhar desses mesmos valores. Então foi feito um trabalho para que houvesse a compreensão sobre a estratégia da empresa, o plano estratégico da empresa, para que eles pudessem de fato operacionalizar. Porque quando há compreensão, há comunicação e assim eu posso sim fazer a operação disso. Bom, e o Kaplan coloca exatamente isso, que nós devemos comunicar, ele diz, comunique 7 vezes de 7 modos diferentes. Foi o que essa empresa fez, utilizou, e algumas estratégias para comunicar de forma diferente, de forma e nas vezes possíveis, que foram feitas, para que houvesse a compreensão e assim não houvesse aquele índice tão alto de fracassos na estratégia, de falta de conhecimento e de compreensão dos colaboradores em relação ao plano estratégico. Bom, então de forma resumida, trabalhar a comunicação para a equipe traduz a estratégia da empresa em todos os níveis, antecipa e acompanha informações de domínio público e reforça a identidade e estimula o senso de equipe. E para os líderes, apoia o diálogo por meio de veículos oficiais, amplia também as iniciativas de orgulho e pertencimento. Então, de fato, é importante trabalhar a comunicação interna porque traz esses benefícios para nós, nas nossas empresas. Por fim, como então posso eu desenvolver a comunicação interna? Como que eu posso trabalhar isso? Então, eu trouxe algumas reflexões finais a respeito disso. Primeiro, é importante reconhecer, você que é RH, se não há esse trabalho na sua empresa, se não há essa atenção em relação à comunicação dentro da organização, muitas vezes há uma preocupação com a comunicação apenas externa. Então, é importante que você pense e reconheça que a comunicação no ambiente de trabalho não é um dado da natureza, ela precisa ser trabalhada. Eu preciso desenvolver, eu preciso construir uma política de comunicação na minha empresa. E não só isso, eu preciso desenvolver planos de comunicação para que, de fato, as pessoas se comprometam com aquilo que está sendo desenvolvido pela empresa. Então, eu vou criar um projeto novo, eu vou fazer alguma mudança na minha empresa, eu tenho que ter um plano de comunicação para cada coisa dessa, não é? Para que, de fato, as pessoas possam ser comunicadas e se comprometam com as ações da empresa. Então, reconheça um primeiro passo, que é a necessidade de trabalhar isso. Se você já tem algo estruturado, é importante avaliar se ele tem alcançado os seus objetivos. Segundo, é importante compreender que a comunicação grupal é complexa, a comunicação entre as pessoas, a comunicação humana, como nós colocamos no início. Então, é importante eu definir ações que possam dar sentido a todos os relacionamentos da empresa. Eu disse no início, comunicar é relacionar-se, Então, eu preciso desenvolver planos que promovam essa interação entre as pessoas. Será que eu tenho tido espaços e ações de comunicação interna que promovem essa interação entre o colaborador e seus gestores, por exemplo, entre os departamentos, entre as áreas? Então, eu preciso promover isso para que eu possa dar sentido a esses relacionamentos e fazer com que a comunicação flua entre as áreas, dando enfoque na comunicação humana. Uma terceira coisa que é importante colocarmos é a questão de devemos trabalhar também a comunicação interfuncional. Eu disse no início que esse fluxo diagonal, ele muitas vezes tem problemas, São departamentos que não se comunicam ou não funciona o fluxo da informação de um departamento para outro. Então é importante eu fazer aquilo que nós colocamos desde o princípio, analisar os nossos fluxos, o que é que tem sido, mais predominante, as redes que têm sido utilizadas, os canais que são utilizados para essa comunicação entre as áreas, entre as funções, entre os departamentos. Eu preciso fazer essa análise, sim, para que eu possa trabalhar de fato a comunicação interfuncional. Um outro aspecto que eu preciso também trabalhar é comunicar de fato com base na transparência, na verdade, na coerência. E aí eu quero
convidar os gestores a pensar sobre isso, né? Que eu preciso realizar ações que são consistentes de comunicação, né? Para que haja esse diálogo. O que muitas vezes nós vemos é a falta de transparência, de verdade, né? E de coerência, especialmente na relação entre gestor e colaborador e subordinado. Às vezes um gestor, por exemplo, ele pensa em algo, fala algo completamente diferente e ainda faz algo mais diferente ainda. E aí não há confiança, né? Os colaboradores não confiam em seu gestor. É sobre isso que nós trabalhamos, né, juntamente com a Tânia Tourinho, num livro que chama Se Você Confia no Seu Líder, Liderança Baseada na Confiança e Confiança Baseada na Comunicação. É um assunto também que tenho trabalhado na minha tese de doutorado, fazendo essa relação entre comunicação e confiança, porque eu acredito firmemente que se nós trabalharmos a comunicação com os nossos colaboradores, nós vamos poder gerar ou manter, né, a confiança adequada nessa relação líder-liderado. Então eu espero que vocês possam pensar a respeito disso, para que de fato haja confiança nessa relação entre líder e liderado. Quero terminar com algumas dicas finais, que na verdade não são dicas minhas, né, mas do Paul Argente, que tem um livro já traduzido no Brasil, chama-se Comunicação Empresarial, e ele coloca algumas etapas para implementar um programa de comunicação interna, né? Então, algumas informações são importantes, mas que a gente já disse também ao longo da nossa conversa hoje aqui. Ele coloca 7 etapas. A primeira, comunique-se com todos os níveis. Isso nós já reforçamos desde o princípio, né? E especialmente usando a linguagem adequada para que as pessoas compreendam todo e qualquer nível, né? Aquilo que você quer comunicar. Então eu preciso pensar nessa linguagem e não esquecer que o nível hierárquico mais baixo precisa de fato compreender as ações da empresa, as estratégias, para que ele possa estar dentro, né, desse processo e contribuir também para essas ações. Bom, segundo, ele coloca: crie tempo para reuniões presenciais. Nós corremos tanto, não temos tempo e utilizamos muitos instrumentos, né? Mas lembre-se do que eu disse anteriormente, né? A comunicação humana não pode, a comunicação instrumental não pode substituir a comunicação humana. Eu tenho que ter tempo para esse momento presencial com o meu colaborador. A questão do ouvir o meu colaborador é importante e cada vez mais a gente não tem tempo para ouvir os nossos colaboradores. Isso aí seria uma outra palestra sobre a questão da habilidade para ouvir. E sabemos que há essa necessidade, né? Eles sentem participantes, eles sentem pertencentes àquilo quando ele tem esse espaço para falar e para ser ouvido, né, pelos seus gestores especialmente. Então crie tempo para reuniões presenciais com seus colaboradores. Um outro aspecto, né, não deixe também de se comunicar de forma online, full time, né, em que você pode constantemente estar repassando informações a respeito da empresa, das mudanças, das ações. Então trabalhar em cima das redes sociais internas é importante. Comunique-se de forma online com seu colaborador, os boletins eletrônicos, tudo que você puder repassar, né, de forma antecipada, né, ao mercado para o seu colaborador. Isso vai também fazer com que ele possa se sentir valorizado, como eu disse anteriormente. 4, crie publicações orientadas aos seus funcionários, né? Publicações impressas ou eletrônicas não importa. Importa que você esteja também repassando o dia a dia da empresa, aquilo que a empresa tem como projeto futuro. Essas publicações é importante elas serem distribuídas com os familiares, que hoje em dia já se considera também público interno, né? Que vão ser divulgadores da empresa e das ações da empresa. Então, crie publicações que possam envolver também os seus colaboradores. 5, comunique-se visualmente. Como colocamos, né, os programas de endomarketing são importantes. Tudo que nós vamos comunicar internamente tem que ser atrativo, né? Não pode ser enfadonho, tem que ser uma comunicação quente, não fria, né? Às vezes nós temos, por exemplo, informações que são mandadas por e-mail, que são enormes e as pessoas nem se envolvem, nem conseguem ler, porque é muita informação. Então eu preciso de fato pensar qual é o instrumento que eu vou utilizar para visualmente ficar mais atraente para o meu colaborador. Então eu preciso avaliar e trabalhar a minha comunicação visual também.
Sexto, concentre-se no desenvolvimento interno da marca, né? O employer branding é importantíssimo. Eu tenho que estar trabalhando primeiro a marca para os meus colaboradores, né? A imagem da minha empresa tem que ser desenvolvida primeiro e trabalhada para os meus colaboradores, para depois externamente, porque eles também vão ser os principais divulgadores dessa marca, né? Então, concentre-se em desenvolver internamente a marca da empresa. E, por fim, pense também nos canais informais de comunicação. Nós já colocamos isso, a rede informal é poderosíssima, né? Ela é importante demais e eu não posso descartá-la, eu não posso deixar de pensar em como vou trabalhar esses canais para que eu possa ver benefícios, né, para a empresa de uma forma geral. Então essas são as 7 etapas que o PowerGente coloca, né, para implementar um programa de comunicação interna. Se você já tem uma área estruturada de comunicação interna, pense nessas 7 informações que são passadas pelo agente e que eu creio que vai contribuir também para a melhoria dos nossos processos internos em relação à comunicação interna. Não sei se alguns de vocês têm alguma pergunta, eu me coloco à disposição, aquilo que estiver ao meu alcance eu vou responder. E me coloco então agora à disposição para as possíveis perguntas que venham a fazer a respeito do que nós conversamos aqui ou de alguma contribuição que queiram colocar, importante para a gente avançar com esse assunto. Caso não tenha, também me coloco à disposição em outros meios para interagirmos mais, né? Aqui eu coloco o meu Facebook, o endereço do meu Facebook, do meu e-mail. Eu escrevo para esse blog, um blog que eu criei chamado RPRH, onde eu tenho escritos voltados não só para a área de relações públicas, como de recursos humanos. Também escrevo numa coluna chamada leiajá.com, a coluna no Brasil, e também tenho ações com essas 2 vertentes. E para quem está em Portugal, aí está o número do meu telemóvel ou do meu celular. Estou a morar 6 anos em Portugal e aí me encontro mais neste número que está aí disponível. Então, caso queira também trocar informação, interagir conosco a respeito desse tema, eu estou completamente à disposição. Espero ter contribuído de alguma forma, ter ajudado para alguma reflexão, para alguma prática, né, que existe na sua empresa que precisa ser melhorada. Então, espero que tenha sido um momento proveitoso esse tempo que estivemos juntos agora. Agradeço toda a atenção, muito obrigada e espero nos encontrarmos presencialmente em ocasiões futuras. Até logo.